Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, não sei que horas que você está vendo este vídeo. Se você está aqui, é porque você quer embarcar comigo nessa jornada de 40 dias. Nós estamos estudando este livro, Uma Vida com Propósitos. E você também, assim como eu, quer descobrir quais são os propósitos que Deus tem para você, não os seus propósitos. Tem uma diferença, viu? Uma vida com propósitos é o que Deus quer para você, não é o que você quer. Já começa por aí. Bom, eu fiquei de mostrar para vocês o meu compromisso, que eu escrevi ontem no caderninho, no meu diário. Espero que vocês também tenham aí seu diário de propósitos, de uma vida com propósitos. E é um desafio muito grande, mas sem churumelas, vamos para o primeiro dia. Primeiro, sempre vamos fazer uma oração pedindo para Deus, nosso Pai Santíssimo, que nos acompanhe, que esteja presente, que nos ajude, nos ilumine, nos dê sabedoria e entendimento de quais são os propósitos que Ele tem para nós neste primeiro dia. Teu santo nome oramos, agradecemos, amém. Então, primeiro dia, tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1:16. Eu peguei aqui uma outra versão que fala da King James, que fala assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo foi criado por ele que nos criou, e tudo é para ele, ou seja, tudo que fizemos aqui é para ele. Por isso que cada um tem um propósito. Vamos lá, né? A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Quem falou isso foi um ateu chamado Bertrand Russell. Acho que é assim que fala. Então a questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, tá vendo? Sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade é algo muito maior do que isso, o propósito. É muito maior que a sua família, que a sua carreira ou mesmo seus maiores ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele, ou seja, para fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. A procura pelo propósito, que é o sentido da vida, tem intrigado muitas pessoas durante anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, o que eu quero ser, o que eu deveria fazer da minha vida, quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro. Tá vendo que é eu? Mas concentrarmos em nós mesmos jamais desvenderá os propósitos de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Aqui em Jó, ele fala, quer ver, ó?
Deixa eu ver qual que é aqui agora. Jó 12:10. Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Então, tudo está nas mãos de Deus. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. E é Ele que mantém todas as pessoas com vida, com espírito. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes, seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando para dentro de si. É provável que você já tenha tentado isso. Quem nunca fez isso, né? Você não criou a si mesmo, não foi você que se criou. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que você foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a sua utilidade. Ou seja, o seu propósito aqui é para que você é útil, por que Deus criou você. Então, o sentido da vida é isso, é o que Ele quer de você. Para que Ele fez você? Qual é a sua utilidade? Não é o que você quer. Lembra que eu falei? Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como chegar saindo diretamente daqui. Você deve ir para outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, o seu Criador. Ele é o fabricante. Então, o manual tem que perguntar para ele, o fabricante. Por que você me criou, Senhor, papai? Você só existe porque Deus deseja que você exista. É um desejo dele. Você foi feito por Deus e para Deus, não para você fazer as suas vontades. E enquanto não compreender isso, a sua vida jamais terá sentido. Por isso que tudo que você faz, às vezes, não faz sentido, não tem felicidade, não tem gostinho de conquista naquilo, porque é um desejo seu, não um desejo de Deus, tá? Então, enquanto você não compreender isso, jamais terá sentido a sua vida. É somente em Deus que descobrimos a nossa origem, a nossa identidade, o que significamos, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Você fica rodando e volta no mesmo lugar. Muitas pessoas tentam usar Deus para a sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso lá. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar a Deus para o que deseja. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Olha isso, gente. Quando você segue os propósitos de Deus, o que Ele tem para você, você leva a uma vida livre e abundante. Quem que não deseja isso? Isso aqui vale muito mais do que você querer ter um carro, uma casa, um apartamento. Você vai ser livre e abundante, vai ter tudo. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da minha vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Autoajuda, né? Egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas,
Defina em que você é bom. Aspire grandes objetivos. Vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo. Envolva outras pessoas. Não desista jamais. Isso é o que prega os livros de autoajuda. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto, se tiver uma finalidade ao propósito daquilo, né? Aí acaba tendo sentido, caso contrário, não tem sentido. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. O propósito é uma coisa, ser bem-sucedido é outra. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais, o que você quer, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livro de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a forma, a minha forma de você achar a si mesmo, o seu verdadeiro eu. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Quando você, deixa eu ver aqui, acho que eu peguei aqui, ó, Romanos 8, 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. O que Deus sempre quer, que é o espírito, é a vida, é a paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, ou seja, os seus desejos carnais que você quer, não é a vontade de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, por isso que ele fala sacrificar-se. Cadê aqui? É a forma, a minha forma, de você achar a si mesmo o seu verdadeiro eu. Vamos continuar aqui para a gente entender mais. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta. Se você achou que você ia achar a carreira, os seus sonhos, ou planejar uma vida, olha aqui. Não ensina a encaixar mais atividades, a ter uma agenda lotada. Nada disso. Não é para você ter mais trabalho ainda para fazer. Na verdade, vai ensinar você a fazer menos na vida. Lembra? Parar de ser estressado, de ter uma vida estressada, parar de perder tempo com coisas que não é o propósito para você, não é o que Deus quer. Ao concentrar-se no que mais importa, você vai se concentrar no que realmente importa, vai gastar energia com isso. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Ao criá-lo, Deus já tinha o desejo de tudo que ele queria para você. Lembra, nós somos um quebra-cabeça, cada um é uma pecinha. E se você não está fazendo sua parte aqui, né? Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem só duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem e teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse blá, 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 querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo, especulando. O Dr. Hugh Moorhead, não sei se é assim que fala, professor de filosofia na Northeastern Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando qual o significado da vida? Ele então publicou suas respostas em um livro.
Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Então, caso ele descobrisse, né? Tá. Era para ele escrever, para ele falar, porque muitos não sabiam. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. A palavra é a Bíblia. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção, você foi inventado, criado por Deus, é perguntando ao inventor, ou seja, perguntando para Deus, para o Criador. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Pergunte para Deus. Quem aqui já fez essa pergunta para Deus? Eu, até então, não. Eu achava que o propósito era isso. Era qual era a minha missão. A gente sempre acha por que eu estou aqui e tal, mas nunca perguntava para Deus, a gente perguntava para si mesmo. Porque falam que todas as respostas estão dentro de nós. Sim, estão. Mas, lembra, não é os seus desejos, é o que Deus deseja para você. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjeitando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia. Eu mesma era uma pessoa que não lia a Bíblia. Muitos de nós não leem a Bíblia. Nós temos certos preconceitos pela Bíblia. Porque a Bíblia, ela não foi criada para ser de uma religião. E, infelizmente, as religiões usam a Bíblia para isso. E aí ficam, né? Por isso que muitas pessoas que têm ojeriza a Bíblia, acham que está ligado a uma religião. E aí não quer aprender, não quer ler a palavra. E pelo fato dela ter sido traduzida em várias línguas, ela vai perdendo, as pessoas acham que ela perde a essência, a mensagem. Só que a mensagem e a essência, ela não é perdida. Por muitas e muitas vezes que ela seja traduzida, a mensagem, ela não é perdida. A verdade não é mentira. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Pode passar por aqui, que está passando. Jesus amado, a criatura, meu filho lindo, abençoado, estava passando pelo baixo da mesa, se arrastando no chão para poder ir lá para o outro lado. Ai, Jesus amado. Então a gente estava falando aqui, tudo está na Bíblia, a verdade, conheceis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, né? E a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a entender o significado dela, pedindo orientação para Deus, todas as vezes que você for estudar, ler a palavra, pedir orientação para Ele, Senhor, esteja presente, me ajude. Ele vai estar ali te ajudando, te guiando, o Espírito Santo vai te guiar, vai falar com você pela intuição, vai te dar sinais, alguma coisa. Mas pelo fato da gente não ter esse hábito de ler a Bíblia, então a gente se perde na vida, tá? Costume, habitue-se a ler a Bíblia, não por questão de religião, por questão de conhecer a verdade mesmo, para você se libertar de muitas crenças, de muitos paradigmas que você carrega. Deus, então aqui, ó, ele claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. Você sabia que são 5 propósitos que ele tem para você? Eu até antes de ler o livro eu não sabia. Então ele tem 5 propósitos. É nosso manual do proprietário que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro.
Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Deixa eu ver uma coisa aqui. 1 Coríntios 2, deixa eu ver se eu acho aqui. Procurar. 1 Coríntios, o que ele fala? 2, versículo 2, 7. Vamos ver o que tem aqui. 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Então ele fala da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem, né? Vem antes de tudo. Então ele fala assim, a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. O melhor de si em nós. O melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas. A Bíblia é uma verdade eterna. E não sobre a psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que ele está elaborando para tudo e para todos. Lembra, isso aqui eu li ontem, Efésios 1:11. Vamos lá. Efésios 1:11. Aqui. Nele foram também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então, nós somos criados para a vontade dele, para ter uma vida gloriosa, certo? Se você não está tendo uma vida gloriosa, porque você não está cumprindo o seu propósito, está fazendo coisa que não é para fazer, não está cuidando da sua vida. Esse versículo, ele nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Você descobre a sua identidade e o propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, ele fala aqui que ele vai explicar mais adiante como ter esse relacionamento com Cristo. Muitos de nós se acham pecadores, se acham não merecedores, se acham indignos de
conversar com Deus, desabafar com Ele, sentir a sua presença, o seu cheiro, o seu colo, o seu abraço, o seu afago. Ui, até me arrepiei. Ui, ai, papai. Fala dele. É, papai. Mas você pode ter intimidade com ele, sim. Ele é seu pai. Ele é sua mãe, ele é tudo. Você pode ter um relacionamento com ele, sim. Não tenha vergonha. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Eu tô me emocionando, gente. Ai, meu Deus do céu. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. É muito forte isso, gente. Vocês estão tendo noção como é forte? Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Então, o propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição, sem a sua opinião. Ele não perguntou sua opinião. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. Eu não sei ainda porque eu me emocionei, gente. Ai, na verdade, porque eu senti ele aqui, né? A presença dele tá muito forte. Nossa Senhora. Eu sempre falo que eu sou muito amada. Eu me sinto mesmo amada. O propósito da sua vida cabe em um outro propósito, muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata esse livro. Que Deus planejou para a eternidade. Aqui é um treinamento para a eternidade. Quer você acredite ou não. Andrei Bitov, um romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda que aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a assombrado, eu repassei a frase como em uma escada rolante. Saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Olha que lindo, né? Ele era ateu e tudo mais. E no fim, ele acabou... Quando ele buscou a Deus, quando ele perguntou, né, para Deus, embora ele não acreditasse, mas ele foi dominado por esse desespero tão intenso que a vida pareceu parar, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu. Deus se faz presente em tudo e em todos. Ele fala com a gente a todo momento. Mas nós estamos tão cheios de perturbações, preocupações, que não conseguimos reparar nisso, enxergar. De repente, então a frase era: sem Deus a vida não faz sentido. E assim ele repetiu essa frase e aí ele se voltou para Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Então, isso aqui é uma jornada onde a gente vai estar voltando para a casa do Pai, para o retorno, né? O retorno para a casa do Pai. Vamos estar voltando para a luz, onde nós viemos. Então, o primeiro dia, pensando sobre... Lembra que a gente ia ter um tema para reflexão, um versículo para memorizar
E uma pergunta para meditar, escreva lá no seu caderninho e responda, gente. Se você não responder, nada disso aqui vai fazer sentido para você. Se você comprou o livro, ele pede para escrever lá, você vai tendo alguns insights, vai escrevendo lá, né? Vai. Aqui mesmo eu tive essa experiência, vocês viram aí, eu fui tomada pelo Espírito Santo, pela presença dele aqui, que foi muito forte para mim, né? Eu vou até relatar isso aqui no meu diário. Senão que a gente está no caminho certo. Tô indo pela vontade dele, o que ele quer para mim. E eu tô muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Não, isso aqui não é para qualquer um. Então vamos lá. Pensando sobre o propósito da minha vida. Um tema para reflexão. A questão não sou eu. Então, como nós vimos aqui, o que quer dizer isso? A questão não sou eu. Não é o que eu quero para mim, e sim é o que ele qual é a intenção dele, a finalidade dele, qual é a utilidade que ele tem para mim, por que ele me fez, não ao contrário, né? Um versículo para memorizar. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Colossenses 1:16. Então, esse versículo é para você memorizar. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Espero que vocês estejam entendendo. Tudo é para ele, para a honra e glória dele. Então, tudo é para ele e nele encontra um propósito. Às vezes você está fazendo as coisas, faz de qualquer jeito, mas tudo é para ele. Nele encontra um propósito. Ele está te observando a todo momento. Ele te recompensa, pois ele te observa. Uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então, uma pergunta, né, para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como que eu posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Eu, na minha opinião, a minha resposta que eu dou aqui para mim, cada um vai dar a sua, né? Por isso que é bom discutir, ter um grupo para trocar ideias, cada um tem a sua lente, né? Enxerga conforme o seu conhecimento, conforme a sua consciência. Isso é muito legal. Para mim, eu não quero ficar influenciando ninguém, né? Mas para mim, lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo, foi o que eu acabei de falar. Que tudo que eu faço é para Ele, não é para mim. Não é para o meu ego, é para o papai, é para Ele. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer lembrando que eu estou fazendo para Ele. Eu tenho que dar sempre o meu melhor. Sempre eu tenho que me superar, porque é para Ele. Então, um modo de eu me lembrar que, na verdade, é viver para Deus e não para mim mesma, é isso. É lembrar-me que tudo que eu estou fazendo é para Ele. Lembra que eu falei? Esse livro, ele já veio na minha mão há um tempinho atrás, acho que uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. E eu não dei muita importância. Ali Deus já estava falando comigo, já estava querendo me mostrar, filha, você está se perdendo, você está perdendo tempo com coisas que não é o que eu quero que você faça. Mas a gente é cabeça dura, né? Olha só, já isso quer dizer que
sei lá, acho que por uns 4 anos. Uns 4 anos atrás já era para eu estar nessa vida gloriosa. Ainda não tô, porque eu estava perdendo tempo com muitas coisas. Ainda, prefiro pensar que ainda não era o momento, né? Por isso que eu falo, ele fala com a gente a todo momento, mas a gente não enxerga, porque você está tão turbulento, tão preocupado com coisas que não tem nada a ver, tá só tirando sua energia. Por isso que esse livro é muito bom, gente. Você vai descobrir os propósitos que Deus tem para você, que são 5. Eu espero que você tenha gostado de hoje. Eu quero muito que você comente aí, tá? Se você quiser fazer parte do meu grupo, depois você me manda uma mensagem, aí a gente vai trocando umas ideias. Eu faço questão de saber de vocês, se vocês estão cumprindo as tarefas. Façam, respondam, gente. É isso que vai te levar para o próximo nível, que vai fazer sua vida ter sentido. Não adianta só ler, lembra? Não adianta só ler, você tem que interagir com esse livro aqui. Ele não é um livro de autoajuda, tá bom? Faça para Deus. Não é por você que você está fazendo, é para Deus. É para o papai, tá bom? Então, se você gostou, dá o seu like, seu joinha. Compartilha com alguém que também está perdido por aí, perdendo tempo com coisas que não é para ele. E comenta aqui comigo. Vamos nos interagir também. Que você que é novo aqui no canal, chegou, né, do nada, não está entendendo nada. Eu sou Fernanda Rize, eu estou como massoterapeuta. Eu atendo com massagens e ensino massagens. Porém, além disso, eu gosto muito de trabalhar o lado espiritual dos meus alunos, das minhas alunas. E é isso que faz todo sentido no meu curso, nos meus treinamentos, quando eu dou aula. Essa transformação que ocorre na vida das pessoas. Porque eu gosto muito de trabalhar o espiritual. E aqui nós estamos trabalhando o espiritual. Tá bom? Então, você que é novo, seja bem-vindo. Espero que você se inscreva no canal e compartilhe aí comigo os seus insights, que eu vou adorar saber o seu olhar, sua visão sobre tudo que a gente aprendeu hoje, tá bom? Eu vou deixar sempre, eu tentei colocar o livro, não consegui o link, mas eu vou sempre deixar os capítulos aqui, tá bom? Juntamente com as perguntas.